Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje aqui é a sequência, do nosso curso de matemática discreta, embaixo do tema, cálculo proposicional. Você já viu a aula número 1 na aula número 2. Se você não viu, você pode assistir, está na nossa playlist de matemática discreta. E agora eu trago para vocês a aula número 3. Vamos ver então onde paramos no nosso estudo do cálculo proposicional? Vamos lá? Então, pessoal, aqui é a sequência, das nossas aulas de cálculo proposicional, tá? Na aula passada, nós já vimos, na aula número 1, a introdução, A gente viu sobre proposição, Nós falamos um pouco sobre sentença verdadeira, sentença falsa. Depois nós vimos também, deixa eu só apagar aqui para passar. Aí depois vocês podem rever lá, quem não lembra, tá? Nas aulas 1 e 2. Então, a gente tem aqui, ó, o que a gente já estudou. Então, a gente já viu também os tipos de proposição simples composta, os exemplos, vejam o vídeo anterior. A gente viu também o princípio da não contradição, do terceiro excluído, operações lógicas, a gente viu os tipos de conectivos e os seus símbolos. Também estudamos negação, estudamos um pouco sobre conjunção, disjunção, tudo isso está no conteúdo das aulas número 1 e 2, e aqui a sequência, a aula número 3, a gente vai falar sobre a condicional. Você já ouviu falar sobre a condicional? A condicional, ela tem como representação, aqui essa seta, apontando para o lado direito. Você pode, sempre entender que esse conectivo aqui, essa seta, que é a condicional, ele representa se alguma coisa, alguma condição, então, que seria uma consequência, Então, quando você tem duas proposições A e B, nós podemos ter a proposição composta A condicional B. Quando você tem A condicional B, o que indica? Isso indica, que se A, então, a conclusão é o que está aqui do lado direito, que é a B. Só que você tem que entender em quais circunstâncias será verdadeira e quais circunstâncias essa proposição composta será falsa. Como que isso acontece? Então, a gente tem a seguinte condição. Ela será falsa somente quando A for verdadeira e a B for falsa. Olha que interessante. Então, quase sempre, A condicional B vai ser verdadeiro. Só vai ter uma situação que vai ser falsa. Então, por exemplo, aqui. Essa é uma proposição simples, 2 é um número primo, é verdade. 5, lembrando que número primo são os números que são divisíveis somente, pelo 1 e por ele mesmo, que é o caso do 2, Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Assim, dando divisão exata, o número inteiro. O 5 é o dobro de 8. É uma proposição simples que é falsa, Todo mundo sabe que o dobro de 8 é 10. A condicional aqui, A implica, ou A, eu posso falar A implica, ou eu posso falar A condicional B, ou eu poderia colocar aqui A implica B, que seria a leitura mais comum, Se A implica B, então quer dizer que é o se e o então que eu estou analisando, Se, o que fala na parte A? Se 2 é número primo, então 5 é o dobro do 8. Lógico que isso vai ser falso, Não vai ter essa garantia. Se 2 é um número primo, vai fazer com que o 5 seja o dobro do 8, até mesmo porque 5 não é o dobro do 8. 5 é uma afirmação falsa. Então, toda vez que eu partir de uma verdadeira, implica uma informação falsa, a proposição composta vai ser falsa, tá? Então, de verdadeiro para falso, você conclui que a proposição composta é falsa. Então, aqui a gente monta a nossa tabela verdade aqui para condicional, E aí, nessa condicional, você teria o quê? Então, ó, considerando aqui o A e o B, que você poderia ter, para o A verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, o B verdadeiro, falso e falso. Se você tiver, que A implica B, de verdadeiro para verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Se você tiver A implica B, deixa eu só apagar aqui para não misturar e mostrar para vocês, ó. Se você o A implica B, e o A e o B são verdadeiros, como vocês estão vendo aqui, vai ser o quê? Vai ser verdadeiro.
Se você tiver o A implica B e está partindo do verdadeiro para o falso, vai ser falso. É o único caso, tá, que vai ser falso a proposição composta do A implica B quando parte do verdadeiro para o falso. Se você tiver o falso implicando, né, no verdadeiro, A condicional B, e você tem do falso para o verdadeiro, vai ser verdadeiro. E se você tiver do falso para o falso, também vai ser verdadeiro. Então, na verdade, a única situação é partindo de uma informação, de uma proposição simples verdadeira para uma proposição simples falsa, que é a proposição composta A condicional B, ou A implica B, vai ser falsa, tá? Então, aí você tem essa tabela verdade, então, decorrente disso, né? E a gente pode representar o V, né, e o F como sendo também aqui, né, o verdadeiro pode ser 1, né, na nossa representação, e o 0 representa o falso. Aí é a mesma tabela verdade, só que em vez de usar o V e o F, você está usando o 1 para verdadeiro e o 0 para falso, tá? Que é uma linguagem que já vai ajudar, né, depois quando a gente fizer aí uma correlação entre aqui essa lógica formal e em outros contextos, é bastante prático, né, o uso aqui dos numerais representando, né, verdadeiro número 1 e o 0 representando o falso, tá certo? Então, ó, de verdadeiro para verdadeiro vai ser verdadeiro, de verdadeiro para falso vai ser falso, é o único caso. De falso para verdadeiro vai ser verdadeiro, de falso para falso vai ser verdadeiro. Porque você só tem obrigação, quando você fala que é condicional, uma formação está implicando na outra, né? Então, a única situação que compromete a estrutura composta é quando você está falando que se você partindo de algo verdadeiro, vai gerar algo falso. É a única coisa que não faz sentido, vai ser falsa a proposição composta. As outras, uma informação verdadeira levando para uma verdadeira, tudo bem. Uma informação falsa, ela não... E levando para essa informação verdadeira, ela continua sendo composta como sendo verdadeira, porque a segunda parte é verdadeira. E do falso para o falso, como as duas são falsas, termina sendo uma proposição composta verdadeira. Então, o único caso que vai ser falso, quando você parte do falso para o verdadeiro, aí, duas proposições simples, né, partindo de uma simples falsa para uma simples verdadeira, vai gerar o falso, e aqui a nossa tabela verdade usando 0 e 1, ok? Então, é essa parte que eu trago para vocês hoje do cálculo proposicional. E na próxima aula a gente vai dar sequência. Hoje a gente falou da condicional, né? Essa seta apontando para a direita. Na próxima aula eu trago para vocês informações sobre bicondicional, ok? Vamos então aguardar e aguardo vocês no próximo vídeo, nosso próximo encontro.